Oi, pessoal! Olha eu aqui de novo, mais uma aulinha gravada, tá? Agora a gente vai ver a aula 52, que a gente vai aprender a unidade muito usada em química, que é a unidade de mol, tá? Então é a aula 52, o mol e a constante de Avogadro. O Avogadro, na verdade, foi quem fez o experimento que chegou nessa unidade. Então, em homenagem a ele, essa unidade tem o nome de constante ou número de Avogadro, tá? É a apostila 3, da página 246, tá certo? Muito importante essa aula, porque essa unidade é uma unidade muito utilizada em química. Apesar da gente conseguir utilizar essa unidade para qualquer coisa, porque unidade a gente pode usar para qualquer coisa, ela é mais usada dentro da química. Tá certo? Então vamos começar. Se tiver qualquer dúvida, gente, vocês me procuram, tá? Então, primeiro, vamos entender o que é uma unidade, né? Porque a gente usa a unidade no nosso dia a dia, tá? Então, a constante de Avogadro ou número de Avogadro é a unidade que a gente vai ver. Mas, de uma maneira geral, a gente cresce usando a unidade dúzia, né? Então, unidades que nós estamos acostumados a usar no dia a dia, a gente não precisa parar a pegar uma calculadora. A gente já faz de cabeça, porque a gente já está acostumada. Então, por exemplo, uma dúzia. Uma dúzia é uma unidade, que mede 12. Ah, mas 12 o quê? Depende. Se eu falar uma dúzia de laranjas, são 12 laranjas. Se eu falo uma dúzia de bananas, são 12 bananas, tá? É uma unidade. Centena também é unidade. Uma centena, a gente tem 100 unidades. Então, se eu falar assim para vocês, eu tenho meia dúzia de ovos. Você não faz, você não pega a calculadora para fazer. Se uma dúzia é 12, meia é metade, 6 unidades. Se eu falar duas centenas, se uma centena é 100, duas centenas, 200 unidades, certo? Então, essas unidades são unidades que a gente cresce. Aí aparece um mol. Aí o pessoal faz uma confusão, nossa, o mol é difícil. Não, não é. O problema do mol, gente, é que é uma unidade que você não cresce com ela. Você aprende ela depois na adolescência, não é algo que vem desde lá de criança, tá? Então, o que é o mol? O mol é uma unidade que foi determinada a partir de um experimento pelo Avogadro. A ideia agora da aula é saber usar a unidade, tá? Não de onde ela saiu. Mas ela nada mais é uma unidade que mede um montão. Esse montão, gente, é muito montão, tá? Dá uma olhada. Aproximadamente um mol tem essa quantidade de unidades. Nossa, Arleise, por que o número tão grande? Porque na química a gente analisa coisas que a gente não enxerga, então a gente tem que ter uma unidade que mede muito. Eu não vou trabalhar com dúzias de átomos, porque dentro de um material eu tenho muito mais que dúzias, tá? Centenas ou milhares. Então, daí saiu um mol, que tem aproximadamente esse valor. O Avogadro determinou isso no laboratório, tá? Não brotou esse valor do além. Mas o que a gente precisa saber é usar. Então, aqui, ó, não sei nem se eu sei falar, ó. Aqui é mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão, sextilhão. Nossa, tá? E o que a gente faz para simplificar a nossa vida? A gente usa potência. Então, a gente coloca 6 e conta quantos zeros tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, a gente escreve assim, que um mol tem aproximadamente 6 vezes 10 a 23 unidades. Mas o que seria unidades? Ué, depende do que eu estou analisando. Do mesmo jeito que dúzia é 12, um mol é 6 vezes 10 a 23. Vocês ficam muito assustados por causa do valor, mas, gente, a ideia é a mesma, tá? Na verdade, o valor que o Avogadro determinou no laboratório foi aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23, mas a gente vai aproximar, tá?
para 6 vezes 10 a 23. E como que a gente usa isso? Do mesmo jeito que a gente usa dúzia e centena, tá? Você acha que precisa dessa quantidade enorme? Uma carinha para alegrar a vida da gente, tá? A necessidade disso é uma necessidade de uma unidade para a gente usar em química, tá bom? Então vamos lá, como que a gente usa? Um mol tem 6, tá? Esse tracinho é como se fosse a gente falando tem. 6 vezes 10 a 23 unidades. Legal. Pode ser um mol de formigas? Pode. Um mol de formigas tem 6 vezes 10 a 23 formigas. Uma dúzia de formigas tem 12 formigas, tá? Se você tiver um mol de estrelas, 6 vezes 10 a 23 estrelas. Então, o que você estiver analisando aqui é o que você tem aqui, tá? Ah, mas sempre vai ser o mol, Arlise? Não. Pode ser meio. Uma dúzia é 12. Meia dúzia é 6. Se um mol é 6, esquece a potência aqui. Trabalha só com esse número que fica mais fácil. Um mol é 6, meio é a metade. Metade de 6 é 3. Tá vendo? Aí você copia a potência. Então, meio mol de laranjas, eu tenho 3 vezes 10 a 23 laranjas. Se eu tiver 2 mols de grãos de areia. Aqui, gente, é o seguinte, às vezes eles colocam plural aqui, como mols, aparece um S aqui. Se for português de Portugal, vem escrito moles. É bem engraçado. Então, mas você não precisa escrever o plural. Você pode só escrever 2 mol, tá? É estranho, mas pode. Eu costumo falar 2 mols. Eu escrevo mol, gente. Eu escrevo mol ou mols, tá? Tanto faz. Então, 2 mols de grãos de areia. Se um mol é 6, 2 é o dobro, certo? Qual é o dobro de 6? 12, tá certo? Aí você escreve a potência. 12 vezes 10 a 23 grãos de arroz. Tá certo, gente? Então, esse valor de 6 vezes 10 a 23 é chamado de número ou constante de Avogadro. E os exercícios falam dele. É que às vezes o exercício escreve assim, ó. 6 vezes 10 a 23, mol a menos 1. Aí vocês se irritam e acham que vocês não entenderam. Esse mol a menos 1 significa por mol. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23. Às vezes não vem escrito nada aqui. Às vezes vem escrito 6 vezes 10 a 23 unidades, tá? Então, constante de Avogadro, 1 mol tem 6 vezes 10 a 23. Então, agora vamos dar exemplo de coisas que a gente analisa em química, né? Química a gente fala de átomos, a gente fala de moléculas, a gente fala de íons, tá? Mas eu posso trabalhar com mol, pois é uma unidade com qualquer coisa. Eu acabei de falar de formiga, acabei de falar de grãos de areia, acabei de falar de estrelas, tá? A gente pode. Já apareceu alguns exercícios nos vestibulares falando de mol com outras coisas, tá? Então, se eu falo que eu tenho 1 mol de átomos de ouro, no material, numa barra de ouro, eu tenho 1 mol de átomos de ouro. Quantos átomos eu vou ter? 6 vezes 10 a 23 átomos. Se eu falasse uma dúzia de átomos, seriam 12 átomos, tá? 2 mols de moléculas de água. A água é uma molécula, né? H2O. Se 1 mol é 6 vezes 10 a 23, 2 mols é 12. Deixa a potência igual. 12 vezes 10 a 23. Só que como aqui eu tô falando de moléculas de água, 12 vezes 10 a 23 moléculas de água. Que você fez que conta? 2 vezes 1 mol, que é 6 vezes 10 a 23, tá? Meio mol de íons cálcio. No leite eu tenho íons do cálcio. Se 1 mol é 6, meio é a metade. Qual a metade de 6? 3 vezes 10 a 23, só que agora íons de cálcio. Então, é assim que a gente trabalha a unidade de mol. Agora, vamos fazer os exercícios, tá? Então, aqui, ó, para a gente completar. 5 mols de átomos.
Se 1 mol é 6, 5 mols vai ser 5 vezes 6. E deixa a potência, gente. 5 vezes 6, 30 vezes 10 a 23 átomos. 8 mols de moléculas. Não importa a molécula do quê? 1 mol é 6. 8 mols multiplica 8 vezes 6, que dá 48. Vezes 10 a 23. Copia a potência igual. Aqui é molécula, né, gente? Eu escrevi errado, tá? Porque aqui molécula, tá? Fiz de propósito, na verdade, para vocês prestarem atenção. Mas corrijam, tá, gente? Na hora de passar para a apostila, escrevam moléculas. 3 mols de nêutrons. Se 1 mol é 6, 3 é 3 vezes 6, que dá 18. Vezes 10 a 23. Não esqueçam de colocar a potência. Nêutrons. Estou falando de nêutrons, aqui é nêutrons. 0,4 mol de prótons. 1 mol é 6, 0,4 é 0,4 vezes 6. 2,4, fazendo essa continha aqui, vezes 10 a 23 prótons, tá? 6 vezes 0,4 é 2,4. E se eu tiver 6 mols de elétrons? Se 1 mol de elétrons são 6 vezes 10 a 23 elétrons, 6 mols é 6 vezes. 6 vezes 6, 36. Vezes 10 a 23 elétrons. Tá certo? Aqui, gente, é pra gente treinar bastante a ideia de usar mol, tá? Você fala assim, ah, mas é um número muito grande, Arlise. Mas, gente, é uma unidade que a gente usa em química, tá? Então, precisa saber trabalhar. Se uma dúzia é 12, 2 dúzias, 24, 3 dúzias, 36, tá? A ideia aqui é a mesma que a gente trabalha. E pra gente terminar, gente, eu vou fazer o exercício 2, porque o exercício 3, ele tem relação com a próxima aula. Ele tá aí, mas ele é o assunto da próxima aula, que é massa molar, tá? Por isso que eu não vou fazer ele agora, vou fazer ele depois, na hora que a gente trabalhar a teoria da próxima aula da apostila de vocês, tá bom? Então, o exercício 2, ele me dá a constante, então esse valor aqui indica 1 mol tem 6 vezes 10 a 23, é a unidade. Ele quer que você transforme esses valores para mol, tá? É a mesma coisa que eu falo assim, ah, eu tenho 6 abacaxis, quantas dúzias? Meia dúzia. Ah, eu tenho 24 ovos, quantas dúzias? 2 dúzias, certo? É a mesma coisa, ele quer que você volte para mol. Então, se 1 mol tem 6 vezes 10 a 23, o primeiro é fácil da conta. 12 vezes 10 a 23 é o dobro, não é? Ó, a potência é a mesma. 12 é o dobro de 6. Então, aqui eu vou ter quantos mols? 2. 1 mol de átomos, estou trabalhando com átomos, 6 vezes 10 a 23 átomos. Se eu tenho 12 vezes 10 a 23, é o dobro, daqui para cá é o dobro, daqui para cá também. Regrinha de 3, gente, às vezes eu não preciso isolar o x. Olhando aqui, ela é proporcional, tá? Ó, se aqui é 12, é o dobro, então aqui é o dobro. Se aqui fosse 3, seria a metade, então aqui seria a metade, tá? Então aqui, por exemplo, eu não preciso isolar o x. Daqui para cá é vezes 2, daqui para cá também. Então, eu tenho 2 mols, já faço direto. Agora, o B é mais chatinho para ver, porque você não tem 23 aqui, né? Você tem 25. Então, essa daqui eu vou trabalhar montando a regra de 3, tá? Com vocês. 1 mol de moléculas, eu sei que tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Estou trabalhando com molécula no B. Vou arrumar esse valor para ficar mais fácil de eu colocar aqui embaixo, tá? Eu vou passar essa casa para cá, então vai ficar 24 vezes 10 a menos 1. Isso que tá em vermelho é passando essa casa para cá e trabalhando com potência de 10. Quando você anda a casa para a direita, é expoente negativo, então é menos 1, tá? Se eu estivesse andando 2 casas para a direita, é menos 2. Mas, gente, eu não quero agora que vocês se preocupem com a conta. Eu quero que vocês entendam que mol é uma unidade que mede 6 vezes 10 a 23, tá? Isso já é o suficiente.
porque com o tempo vocês acabam aprendendo a fazer continha, tá? E aí não precisa ficar nervoso, porque vocês vão aprender. Então, aqui, ó, eu arrumei 2,4 para 24 vezes 10 a menos 1. Vou juntar com esse 10 a 25. Quando eu tenho potência de mesma base, aqui a base é 10, eu junto os expoentes, menos 1 com 25. Então, 25 menos 1. Então, esse valor aqui dá 24 vezes 10 é 24. 25 menos 1 dá 24. Vou achar, então, agora o y. Vou multiplicar por cruz, tá? Vou ajudar vocês a fazer por cruz aqui também. Aqui eu fiz direto porque é fácil. Y vezes 6 vezes 10 a 23 é igual a 1 vezes 24 vezes 10 a 24. Aqui eu chamei de y, tá? Poderia ser chamado de x também. Então, tá aqui, ó. 6 vezes 10 a 23 vezes y igual a 1 vezes 24 vezes 10 a 24, que vai dar esse valor. Vou isolar o y. Isolar o y é passar esse 6 vezes 10 a 23 para cá, dividindo, certo? Então, y vai ser igual a 24 vezes 10 elevado a 24, dividido por 6 vezes 10 a 23. 24 por 6 dá 4. 24 por 23 vai sobrar um 10 aqui em cima, né? 24, 23, sobra um 10 aqui em cima. Então, aqui dá 4 e com 10 aqui em cima, 40, tá? Aí, quem tá assistindo a aula e fala, ai, Arleis, eu não sei fazer essa conta. Gente, a ideia agora não é se preocupar com isso. O que eu quero é que vocês entendam isso, que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tiver qualquer outra quantidade, eu consigo calcular quantos mols, tá bom? Então, para essa aula, a teoria é essa, tá? Na próxima aula nossa, a gente vai ver a teoria de massa molar. E aí, a gente faz o exercício 3, tá? Porque o exercício 3 está em lugar errado aí, tá bom, gente? Então, bom estudo para vocês. Um beijinho meu aí para todos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me procuram, tá bom? Um beijo enorme aí, uma excelente semana para vocês.